Dona Rosilda, uma senhora de idade com olhar cansado e expressão fragilizada, está há dias sem aceitar alimento. Seu filho, Maurício Chagas, um empresário de sucesso, vive imerso nos negócios e não percebe os sinais de que algo vai mal com sua mãe. Enquanto todos pensam que é apenas um comportamento típico da idade, é Vanusa, uma simples funcionária da limpeza, quem toma a iniciativa de se aproximar. Com carinho e atenção, ela decide sentar-se com Dona Rosilda e, com um gesto afetuoso, começa a alimentá-la. Mas é através da conversa que tudo muda. Dona Rosilda, a senhora está sentindo alguma coisa? Posso ajudar? Pergunta Vanusa com doçura no olhar. A idosa, com lágrimas contidas, responde em voz baixa. Às vezes, o que falta não é comida, é ser ouvida. Essas palavras tocam Vanusa profundamente. E é nesse instante que a conexão entre elas se transforma em algo especial. Vanusa insiste em escutar, entender e confortar. O que ela descobre muda tudo. Ao chamar Maurício para conversar com a mãe, Vanusa cria uma ponte entre eles que havia se perdido com o tempo. Diálogos sinceros, memórias esquecidas e verdades guardadas vêm à tona, revelando que, mesmo em meio ao luxo, o que mais vale é a presença, o afeto e a atenção. Prepare-se para uma história tocante sobre reconexão familiar, empatia e como pequenos gestos podem curar grandes distâncias. Tem dias que a gente olha para o lado e não vê quem está pedindo socorro em silêncio. Mas lembra, o amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele age mesmo quando ninguém está vendo. Hoje, nessa história, um gesto simples de uma faxineira revela o que uma família inteira perdeu de vista. Se você já sentiu que ninguém te escuta de verdade, fica comigo até o fim. Não corre da dor. Atravessa com passos pequenos, porque onde faltar força, Deus coloca pessoas certas no caminho. Me diz, qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém sem pressa? E de qual cidade você está ouvindo esta história? E me conte qual história gostaria de ouvir aqui no canal. Gratidão por ter você comigo, será sempre bem-vinda. A mansão dos Chagas sempre despertava admiração no bairro nobre. 3 andares de mármore italiano, piscina infinita e um jardim que parecia saído de revista. Mas naquela manhã de terça-feira, algo estava diferente. Dona Rosilda, de 78 anos, sentada na poltrona de veludo azul da sala principal, olhava pela janela com uma expressão que misturava cansaço e uma tristeza profunda que ninguém conseguia decifrar. Há 4 dias consecutivos, ela não tocava na comida. O prato chegava bonito, saía intocado. A enfermeira particular chegava às 7 da manhã, media a pressão, dava os remédios e anotava tudo numa planilha. Mas não percebia que os olhos de Dona Rosilda pediam algo que não estava em nenhuma prescrição médica. Maurício Chagas, seu único filho, tinha acabado de fechar um contrato de 2 milhões com uma multinacional japonesa. Aos 45 anos, ele comandava um império de tecnologia que começou numa garagem e agora ocupava 3 prédios no centro da cidade. Sucesso absoluto nos negócios, reconhecimento nacional, fortuna que crescia a cada trimestre. Mas quando chegava em casa, passava pela sala onde a mãe ficava, dava um beijo rápido na testa dela e subia direto pro escritório. Oi, mãe, como foi o dia? A enfermeira disse que a senhora não almoçou de novo. Tem que comer, viu? Qualquer coisa é só chamar. E subia as escadas de 2 em 2 degraus, já falando no telefone sobre a reunião do dia seguinte. Dona Rosilda apenas meneava a cabeça e voltava o olhar para a janela. Vanusa Santos chegava todo dia às 6 da manhã. 42 anos, mãe de 3 filhos, morava numa casa simples no subúrbio e pegava 2 ônibus para chegar na mansão dos Chagas. 15 anos limpando aquela casa, conhecia cada canto, cada móvel, cada hábito da família. Mas, principalmente, conhecia cada expressão no rosto de Dona Rosilda. Naquela terça-feira, enquanto passava pano no chão da sala, Vanusa notou algo diferente. Dona Rosilda não estava apenas olhando pela janela. Estava olhando para um ponto específico no jardim,
onde antes ficava um banco de madeira que seu falecido marido havia construído com as próprias mãos. Dona Rosilda, posso fazer uma pergunta? A idosa virou o rosto devagar. Vanusa nunca havia iniciado uma conversa assim, sempre respeitosa, mas mantendo distância. Dessa vez, algo no tom de voz da faxineira era diferente. Claro, minha filha. A senhora está olhando para o lugar onde ficava o banco do seu Antônio, não é? Os olhos de Dona Rosilda se encheram de lágrimas. Foi a primeira reação genuína que ela teve em semanas. Como você se lembra disso? Vanusa colocou o pano de chão de lado e se aproximou da poltrona. Porque nos meus primeiros dias aqui, a senhora sempre sentava naquele banco no final da tarde. E o seu Antônio vinha com 2 xícaras de café. Eu via da janela da cozinha. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado de Dona Rosilda. Maurício mandou tirar o banco no ano passado. Disse que estava velho, que destoava do jardim novo. Vanusa sentiu o coração apertar. Naquele momento, entendeu que não era apenas fome que Dona Rosilda estava rejeitando. Era a vida inteira. Dona Rosilda, posso sentar aqui do seu lado 1 minutinho? A idosa acenou que sim. Vanusa puxou uma cadeira e se sentou ao lado da poltrona. A senhora quer me contar por que não está comendo? Por alguns segundos, só o barulho do relógio de parede. Então, com uma voz fraca, mas carregada de dor, Dona Rosilda falou. Sabe, Vanusa, tem dias que a gente acorda e não vê razão para continuar. Não que eu queira morrer, não é isso. Mas parece que ninguém percebe se eu tô aqui ou não. Vanusa segurou a mão da idosa. Era uma mão fria, magra, cheia de manchas da idade, mas que carregava décadas de amor e cuidado. Eu percebo a senhora, Dona Rosilda. Todo dia eu percebo. Percebe o quê, minha filha? Percebo quando a senhora fica mais tempo na janela. Percebo quando a senhora mexe no anel de casamento. Percebo quando a senhora olha para as fotos do seu Antônio. E percebo que a senhora está com saudade de ser importante para alguém. Dona Rosilda chorou. Chorou como não chorava há meses. Era um choro de alívio, de quem finalmente se sentia vista. Maurício é um bom filho, Vanusa. Sempre foi. Nunca me faltou nada. Casa boa, comida boa, médico particular, enfermeira. Mas falta ele, né, Dona Rosilda? Falta conversa, falta escuta, falta tempo. A idosa apertou a mão de Vanusa mais forte. É exatamente isso. Às vezes penso que se eu sumir, ele vai descobrir só na hora de pagar o salário da enfermeira. Vanusa se levantou e foi até a cozinha. Voltou com um copo de suco de laranja e uma torrada com geleia. Dona Rosilda, a senhora vai comer um pouquinho para mim? Não porque tem que comer, mas porque eu fiz esse suco pensando na senhora. Você fez pensando em mim? Fiz. Toda manhã, quando espremo laranja, penso: será que a Dona Rosilda vai gostar da cor? Será que está na temperatura boa? A senhora é importante para mim, mesmo que ninguém mais perceba. Dona Rosilda pegou o copo com mãos trêmulas e deu um gole pequeno. Tá gostoso, Vanusa. Obrigada. Nesse momento, Maurício desceu as escadas apressado. Celular no ouvido, pasta na mão. Parou no meio da sala quando viu a cena. Sua mãe bebendo suco, a faxineira sentada ao lado dela e um clima de intimidade que ele não via há anos. Alô? Vou ter que te ligar depois. Sim, 5 minutos. Ele desligou o telefone e olhou para as duas. Mãe, que bom que a senhora está se alimentando. Vanusa, obrigado por cuidar dela. E já ia retomar o caminho para a porta quando a voz de Vanusa o interrompeu. Doutor Maurício, posso falar com o senhor? É sobre a Dona Rosilda. Maurício parou. Vanusa nunca havia se dirigido a ele sobre assuntos pessoais da família. Sempre mantinha a postura profissional, respeitosa, distante. Claro, Vanusa, o que foi? O senhor tem 5 minutos agora? É importante. Maurício olhou no relógio. A reunião era em 40 minutos. O trânsito estava pesado, mas algo na expressão séria de Vanusa o fez hesitar. 5 minutos. Vanusa olhou para Dona Rosilda, que acenou levemente como quem diz: pode falar. Doutor Maurício, a Dona Rosilda não está comendo há 4 dias. Eu sei, Vanusa. A enfermeira já me informou. Vou falar com o médico dela hoje. O problema não é médico, doutor. Maurício franzira a testa. Como assim não é médico?
Claro que é. Ela pode estar com alguma infecção, algum problema no estômago. Doutor, com todo respeito, posso terminar de falar? A firmeza respeitosa de Vanusa pegou Maurício de surpresa. Ele se calou. A dona Rosilda tá com fome de conversa. Fome de atenção. Fome de ser importante para alguém. O corpo dela tá rejeitando comida porque o coração dela tá rejeitando a solidão. Maurício olhou para a mãe, que abaixou os olhos. Vanusa, eu não entendo. Minha mãe tem tudo o que precisa. Enfermeira 24 horas, médico particular, casa confortável. Tem tudo, menos o filho. A frase ficou suspensa no ar como uma acusação gentil, mas certeira. Eu trabalho para dar o melhor para ela, Vanusa. Eu sei, doutor, mas trabalhar para alguém e estar com alguém são coisas diferentes. Maurício se sentou na beirada do sofá, de frente para as duas. Pela primeira vez em meses, estava realmente presente naquela sala. O que você quer que eu faça, Vanusa? Eu tenho responsabilidades, empresa, funcionários. Quero que o senhor pergunte para dona Rosilda qual foi a última conversa de verdade que vocês tiveram. Maurício olhou para a mãe. Mãe, eu converso com a senhora todo dia. Dona Rosilda levantou os olhos e, com uma voz mansa mas carregada de tristeza, respondeu. Filho, conversar é diferente de informar. Você me informa que chegou, informa que vai sair, informa que chamou o médico. Mas nunca pergunta como foi meu sonho. Se eu lembrei de alguma coisa boa do seu pai, se eu tô com medo de alguma coisa. A palavra medo atingiu Maurício como um soco. Medo? Medo do quê, mãe? Medo de morrer sem você, saber quem eu sou de verdade. Medo de virar só uma responsabilidade na sua agenda. Medo de descobrir que você nem vai sentir minha falta quando eu partir. O celular de Maurício tocou. Era o terceiro toque em 2 minutos. Ele olhou para o telefone, depois para a mãe, depois para Vanusa. E pela primeira vez em anos, desligou o telefone sem atender. Mãe, eu não sabia que a senhora se sentia assim. Como você ia saber, filho? Quando foi a última vez que você sentou aqui comigo sem pressa? Maurício tentou lembrar. Não conseguiu. Doutor, Vanusa se intrometeu delicadamente. Posso contar uma coisa que sua mãe me disse outro dia? Maurício acenou que sim. Ela disse que sente falta das manhãs de domingo quando você era pequeno. Vocês tomavam café da manhã juntos e ela lia as histórias do jornal em voz alta. A dona Rosilda falou que você ria de um jeito que iluminava a casa inteira. Os olhos de Maurício se encheram de água. Eu lembro disso. A senhora imitava as vozes dos personagens. Dona Rosilda sorriu pela primeira vez em semanas. Você pedia para eu repetir a parte do homem que falava grosso. E a senhora fazia uma voz tão engraçada que eu caía na gargalhada. Por alguns minutos, os três ficaram em silêncio, sorrindo com a mesma lembrança. O telefone de Maurício tocou novamente. Dessa vez, ele nem olhou. Vanusa, obrigado por me chamar a atenção. Você tá certa. Não precisa me agradecer, doutor. Só precisa conversar com sua mãe. Maurício se aproximou da poltrona e ajoelhou ao lado da mãe. Mãe, me perdoa por ter sido tão ausente. Eu achei que trabalhar para dar conforto material para a senhora era suficiente. Filho, eu sei que você trabalha pensando em mim, mas eu já tenho conforto. O que eu não tenho é você. O que a senhora gostaria que eu fizesse diferente? Dona Rosilda olhou nos olhos do filho. Eram os mesmos olhos curiosos e carinhosos do menino que ouvia histórias nas manhãs de domingo. Queria que você sentasse aqui comigo 15 minutos todo dia. Não para resolver problema, não para dar informação, só para estar junto. E o que a gente ia conversar nesses 15 minutos? Qualquer coisa, filho. Como foi seu dia, como foi o meu? Se você tá feliz, se eu tô preocupada. Coisas simples que fazem a gente lembrar que é família. Vanusa se levantou discretamente. Vou deixar vocês conversarem. Qualquer coisa, me chamem. Vanusa! Dona Rosilda segurou a mão da faxineira. Obrigada por enxergar o que ninguém via. Dona Rosilda, a senhora é uma pessoa muito especial. Qualquer um que parasse para olhar de verdade ia perceber. Maurício se levantou também. Vanusa, eu devo um pedido de desculpas para você também. Por quê, doutor? Porque em 15 anos você cuidou da minha mãe de um jeito que eu, sendo filho, não soube cuidar.
Obrigado por ser os olhos que eu não tive. Doutor Maurício, eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Não, Vanusa. Você fez o que qualquer pessoa com coração e tempo faria. Eu tinha coração, mas não tinha tempo. Ou melhor, achei que não tinha. Nesse momento, o celular de Maurício tocou mais uma vez. Era seu assistente, provavelmente avisando que ele estava atrasado para a reunião. Maurício olhou para o telefone, depois para a mãe. Alô? Sim, eu sei que estou atrasado. Reagenda a reunião para amanhã. Surgiu algo mais importante. Não é emergência médica. É emergência familiar. Isso mesmo, familiar. Obrigado. Ele desligou e se sentou novamente ao lado da mãe. Agora eu tenho tempo. 15 minutos não, o dia todo. Conta pra mim como foi sua noite, mãe. Sonhou com alguma coisa? Dona Rosilda sorriu um sorriso que misturava surpresa e alegria. Sonhei com seu pai. Sonhei que ele estava sentado no banco dele no jardim, esperando eu levar o café. E o que mais aconteceu no sonho? Ele disse que você cresceu e virou um homem bom, mas que estava esquecendo de ser filho. Maurício sentiu um aperto no peito. E o que mais ele disse? Disse que sucesso de verdade não é ter tudo. É saber aproveitar o que tem. E que tempo perdido com família não volta, filho. Vanusa, que havia ficado na cozinha ouvindo a conversa, sorriu sozinha enquanto preparava um almoço especial. Pela primeira vez em semanas, tinha certeza de que Dona Rosilda ia comer. Maurício passou o resto da manhã sentado com a mãe. Conversaram sobre memórias da infância, sobre o pai, sobre os medos que ambos carregavam, mas nunca haviam compartilhado. Dona Rosilda contou que tinha medo de ser esquecida. Maurício contou que tinha medo de não ser o filho que o pai gostaria que ele fosse. Filho, seu pai ficaria muito orgulhoso do homem que você se tornou, mas ficaria mais orgulhoso ainda se soubesse que você não esqueceu de ser humano. Na hora do almoço, Vanusa trouxe uma bandeja com a comida favorita de Dona Rosilda: frango ensopado com quiabo, arroz branco e uma fatia de queijo Minas. Era uma refeição simples, mas feita com carinho. Mãe, a senhora vai almoçar comigo? Você vai ficar aqui durante o almoço? Vou ficar aqui e vamos conversar. Você pode me contar mais sobre os sonhos com o papai? Dona Rosilda pegou o garfo e, pela primeira vez em 4 dias, começou a comer com prazer. Durante a refeição, Maurício percebeu detalhes na mãe que havia muito tempo não via. Como ela mastigava devagar, saboreando cada garfada. Como seus olhos brilhavam quando ela contava histórias antigas. Como ela sorria de um jeito especial quando falava do marido. Mãe, posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta? Pode, filho. A senhora sente falta de ter companhia romântica? Sente falta de ter alguém especial? Dona Rosilda parou de comer por um segundo. Sinto falta do amor do seu pai, sim. Mas não sinto falta de ter outro homem na minha vida. Sinto falta é de ter pessoas que se importem comigo como pessoa, não como responsabilidade. Como assim? Filho, o amor romântico é importante, mas não é o único amor que sustenta a gente. O amor de família, o amor de amizade, o carinho de pessoas boas como a Vanusa. Isso tudo também é amor. Maurício olhou em direção à cozinha, onde Vanusa lavava a louça cantarolando uma música gospel. Mãe, a Vanusa é uma pessoa especial, não é? Muito especial, filho. Em 15 anos, nunca vi ela tratar ninguém mal. Nunca vi ela falar mal de ninguém. E hoje, ela fez uma coisa que nem você, sendo meu filho, fez. O que foi? Ela parou tudo o que estava fazendo para me escutar. De verdade. Sem pressa, sem celular, sem pensar em outra coisa. Maurício sentiu vergonha e gratidão ao mesmo tempo. Mãe, a partir de hoje, todo dia eu vou sentar aqui com a senhora por pelo menos 1 hora. Sem celular, sem pressa, sem pensar em trabalho. Você promete? Prometo. E mais, nos domingos a gente volta a tomar café da manhã junto e eu quero que a senhora leia as histórias do jornal de novo. Dona Rosilda riu pela primeira vez em semanas. Mas agora eu uso óculos e minha voz não é mais tão firme. Não tem problema. Se a senhora cansar, eu leio. E se eu cansar, a gente chama a Vanusa para ler para nós dois. Falando em Vanusa, ela apareceu na sala com uma xícara de café na mão. Desculpa interromper.
mas trouxe um cafezinho para vocês. E queria falar uma coisa. Fala, Vanusa, disse Maurício. Eu tô muito feliz vendo vocês conversando assim. A casa toda mudou de energia. Até os passarinhos lá fora parecem estar cantando diferente. Dona Rosilda estendeu a mão para Vanusa. Vanusa, você salvou minha vida hoje. Não salvou do meu corpo morrer, salvou do meu coração morrer. Dona Rosilda, não fiz nada demais. Só fiz o que Jesus faria. A menção a Jesus despertou algo em Maurício. Vanusa, você é religiosa? Sou evangélica, doutor. Frequento a Igreja Assembleia de Deus há 20 anos. E o que sua fé ensina sobre família? Vanusa se sentou na beirada de uma cadeira, escolhendo as palavras com cuidado. A Bíblia ensina que família é presente de Deus. E que presente a gente não deixa jogado no canto. A gente cuida, valoriza, agradece todo dia. Você tem família, Vanusa? Tenho 3 filhos. 2 já são adultos e 1 ainda está no colégio. Perdi meu marido há 5 anos num acidente de trabalho. Maurício e Dona Rosilda ficaram em silêncio, absorvendo a informação. Como você consegue ser tão carinhosa com a gente, sendo que você também passa por dificuldades? Doutor, sofrimento ensina 2 coisas. Ou endurece o coração, ou amolece ele. Eu escolhi que deixar amolecer, porque quando a gente perde alguém que ama, a gente entende o valor do tempo que ainda tem com quem ainda está aqui. Dona Rosilda se emocionou. Vanusa, você já perdeu tanto, e ainda consegue cuidar de mim como se eu fosse sua mãe. Dona Rosilda, cuidar da senhora me faz bem. Me lembra da minha própria mãe, que morreu quando eu era jovem. Quando eu cuido da senhora, é como se eu estivesse cuidando da minha mãe também. Maurício estava vendo Vanusa com olhos completamente novos. Vanusa, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode, doutor. Seus filhos sabem que você trabalha aqui? Sabem sim. E sabem que eu falo da senhora e do senhor em casa. Falo que vocês são pessoas boas que me tratam bem. E eles não têm ciúmes do carinho que você tem por nós? Vanusa riu. Doutor, amor não diminui quando a gente divide. Amor multiplica. Meus filhos sabem que eu amo eles. E sabem que isso não impede de eu me importar com outras pessoas também. Dona Rosilda olhou para o filho com um olhar significativo. Ouviu isso, filho? Amor multiplica, não diminui. Maurício entendeu a indireta. Mãe, eu sei que eu errei. Achei que se eu gastasse muito tempo com a senhora, ia sobrar menos tempo para o trabalho. E se sobrasse menos tempo para o trabalho, ia ter menos dinheiro para cuidar da senhora. Filho, eu não preciso de mais dinheiro. Preciso de mais você. Vanusa se levantou. Vou deixar vocês conversarem. Ainda tenho que terminar a limpeza lá em cima. Vanusa, espera, disse Maurício. Quero te fazer uma proposta. Que proposta, doutor? Quero dobrar seu salário. Vanusa ficou surpresa. Doutor, não precisa. Eu já sou bem paga pelo trabalho que faço. Não é pelo trabalho que você faz. É pelo exemplo que você dá. Você me ensinou hoje a diferença entre cuidar e amar. Doutor, eu agradeço. Mas não posso aceitar aumento só por ter feito o que era certo. Maurício insistiu. Então aceita por outro motivo. Aceita porque eu quero que você saiba o quanto você é importante para esta família. Aceita porque eu quero ter certeza de que você vai continuar aqui, cuidando da minha mãe. Doutor, o dinheiro não é o que me faz ficar. Eu fico porque me sinto parte desta casa. Dona Rosilda interferiu. Vanusa, aceita o aumento. E aceita também um convite meu. Que convite, Dona Rosilda? Quero que você e seus filhos venham jantar aqui domingo. Quero conhecer sua família. Vanusa ficou emocionada. Dona Rosilda, a senhora tem certeza? Meus filhos são simples. Vanusa, interrompeu Maurício. Seus filhos são filhos de uma mulher extraordinária. Claro que são bem-vindos aqui. Além do mais, continuou Dona Rosilda, quero agradecer pessoalmente para eles por terem dividido a mãe deles conosco por todos esses anos. Vanusa chorou. Dona Rosilda, em 15 anos trabalhando aqui, nunca imaginei que um dia ia ser convidada para sentar na mesa como família. Vanusa, você sempre foi família. A gente que demorou para perceber.
O resto da tarde passou num clima que a casa dos Chagas não via há anos. Maurício cancelou todas as reuniões do dia e ficou em casa conversando com a mãe. Vanusa terminou seu trabalho cantarolando, parando de vez em quando para participar da conversa. Por volta das 5 da tarde, os três estavam sentados na varanda, tomando suco e comendo o bolo que Vanusa havia preparado especialmente para a ocasião. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro, filho. Eu estava me sentindo vazio há meses. Achava que era por causa do trabalho, do estresse. Mas agora eu entendi que era por causa da distância entre a gente. Como assim? Eu construí um império, mas estava perdendo o que mais importava, a família. Estava virando um estranho na minha própria casa. Dona Rosilda segurou a mão do filho. Filho, nunca é tarde para recomeçar. Seu pai sempre dizia que o melhor momento para consertar um erro é assim que a gente percebe que errou. Vanusa, disse Maurício, você acha que é possível uma pessoa mudar de verdade? Doutor, eu acredito que com fé e boa vontade, qualquer pessoa pode mudar. Mas tem que querer de coração, não só da boca para fora. E como você sabe quando a mudança é de coração? Pela constância, doutor. Mudança de boca dura 1 semana. Mudança de coração dura para sempre. Maurício olhou para a mãe. Mãe, eu quero mudar de coração. Quero ser o filho que a senhora merece ter. Você já é um bom filho, Maurício. Só precisa ser um filho mais presente. Quando o sol começou a se pôr, Maurício tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Mãe, Vanusa, eu quero fazer uma coisa. As duas olharam para ele com curiosidade. Quero reconstruir o banco que meu pai fez no jardim. Dona Rosilda arregalou os olhos. Filho, você tem certeza? Você mesmo disse que estava velho. Mãe, eu estava errado. Aquele banco não estava velho. Estava cheio de história. E história não se joga fora. História se preserva. Mas você sabe fazer isso? Não sei, mas vou aprender. E se não conseguir fazer igual, vou fazer parecido. O importante é que a senhora tenha um lugar especial no jardim para lembrar do papai. Vanusa se emocionou. Doutor, posso dar uma sugestão? Claro, Vanusa. Meu filho mais velho é marceneiro. Se quiser, posso pedir para ele ajudar. Você faria isso? Claro. Ia ser uma honra minha família ajudar a fazer algo especial para Dona Rosilda. Naquele momento, a campainha tocou. Era a enfermeira, chegando para o turno da noite. Boa noite, Dona Rosilda. Como foi seu dia? Comeu alguma coisa? Antes que a enfermeira pudesse prosseguir com a rotina mecânica de sempre, Maurício se levantou. Sandra, preciso conversar com você. Claro, doutor Maurício. Algum problema? Não é problema, é mudança. A partir de amanhã, quero que você ajude minha mãe não só com medicamentos, mas também com companhia. Quero que vocês conversem, que você escute o que ela tem para falar. Sandra ficou surpresa. Doutor, eu sempre converso com Dona Rosilda. Sandra, não estou criticando o seu trabalho. Você é uma excelente profissional. Mas hoje, eu aprendi a diferença entre cuidar tecnicamente e cuidar humanamente. Como assim? Vanusa se intrometeu delicadamente. Sandra, o doutor quer dizer que além de cuidar do corpo da Dona Rosilda, é importante cuidar do coração dela também. Entendi. Vou me esforçar mais para isso. Maurício continuou. E tem mais uma coisa, Sandra. A partir de agora, todo dia quando eu chegar em casa, vou passar pelo menos 1 hora com minha mãe. Se for horário dos seus cuidados, você pode fazer depois. A prioridade é o tempo em família. Sandra sorriu. Doutor, acho ótimo. Dona Rosilda sempre fica mais animada quando o senhor está por perto. Depois que Sandra subiu com Dona Rosilda para os cuidados noturnos, Maurício ficou sozinho com Vanusa na varanda. Vanusa, eu preciso te agradecer mais uma vez. Doutor, o senhor já agradeceu várias vezes. Não, Vanusa. Preciso agradecer por uma coisa específica. O que foi? Por ter coragem de me confrontar. Não deve ter sido fácil falar daquele jeito com seu patrão. Vanusa suspirou. Doutor, quando a gente vê uma injustiça, a gente tem 2 escolhas. Fingir que não viu ou fazer alguma coisa. Eu escolhi fazer alguma coisa. Que injustiça você viu? Vi uma senhora maravilhosa sendo negligenciada pelo próprio filho.
E vi um homem bom perdendo a chance de aproveitar o tempo que ainda tem com a mãe. E se eu tivesse ficado bravo? Se eu tivesse te demitido? Ia doer muito, porque eu amo trabalhar aqui. Mas eu ia embora de consciência tranquila, sabendo que pelo menos tentei ajudar. Maurício ficou pensativo. Vanusa, você tem uma sabedoria que eu queria ter. Doutor, não é sabedoria. É experiência de dor. Quem já perdeu pessoas importantes sabe o valor do tempo. Me ensina uma coisa? O que for possível. Como eu faço para não errar de novo? Como faço para não voltar a ser um filho ausente? Vanusa olhou para o horizonte, onde o sol terminava de se pôr. Doutor, a melhor forma de não esquecer uma lição é lembrar da dor que você sentiu quando aprendeu ela. Que dor? A dor que o senhor sentiu hoje quando descobriu que sua mãe estava sofrendo em silêncio. Guarda essa dor. E toda vez que o trabalho quiser te afastar da família, lembra dessa dor. Maurício assentiu. E tem mais uma coisa, continuou Vanusa. Fala. O senhor pode colocar um lembrete no celular. Todo dia às 6 da tarde toca um alarme escrito. Hora da mãe. Aí não tem desculpa de esquecer. Isso é uma boa ideia. Vou fazer isso agora. Maurício pegou o celular e programou o lembrete. Pronto. Todo dia às 6 da tarde. Hora da mãe. Nesse momento, Sandra desceu as escadas. Doutor, sua mãe já tomou os remédios e quer saber se o senhor vai se despedir dela antes de dormir. Claro. Vou subir agora. Maurício se virou para Vanusa. Vanusa, muito obrigado pelo dia de hoje. Você mudou minha vida. Doutor, quem mudou sua vida foi o amor que o senhor já tinha pela sua mãe. Eu só ajudei o senhor a lembrar disso. Maurício subiu para o quarto da mãe. Ela estava deitada, mas acordada, olhando pela janela. Mãe, vim me despedir. Filho, posso te fazer um pedido? Qualquer coisa. Amanhã de manhã você toma café comigo antes de ir trabalhar? Claro, mãe. Que horas a senhora acorda? Acordo cedo, umas 6:30. Então às 7 eu estou aqui para tomar café com a senhora. Dona Rosilda sorriu. Filho, hoje foi o melhor dia que eu tive em meses. Para mim também, mãe. E amanhã vai ser ainda melhor. Maurício beijou a testa da mãe e desceu para seu quarto. Mas antes de dormir, fez algo que não fazia há anos. Ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração. Deus, obrigado por colocar a Vanusa no meu caminho. Obrigado por me dar a oportunidade de consertar meu relacionamento com minha mãe antes que seja tarde. Me ajuda a ser o filho que ela merece ter. Amém. Na manhã seguinte, Maurício acordou às 6:30. Desceu para a cozinha e encontrou Vanusa preparando o café da manhã. Bom dia, Vanusa. Bom dia, doutor. Que bom que o senhor acordou cedo. Prometi para minha mãe que ia tomar café com ela. Ela ficou toda animada ontem à noite. A Sandra disse que Dona Rosilda dormiu melhor do que vinha dormindo há semanas. Vanusa, posso te fazer um pedido? Claro, doutor. Você pode me ensinar a fazer aquele suco de laranja que minha mãe gostou tanto ontem? Posso sim, mas não tem segredo. O segredo é fazer com carinho. Vanusa ensinou Maurício a escolher as laranjas, a espremer na medida certa, a coar sem pressa e, principalmente, a fazer pensando na pessoa que vai beber. Pronto, doutor. Agora é só levar para Dona Rosilda. Maurício subiu com a bandeja. 2 xícaras de café, 2 fatias de bolo, 2 fatias de queijo e o suco que ele mesmo havia preparado. Bom dia, mãe. Dona Rosilda estava sentada na poltrona do quarto, já arrumada e penteada. Bom dia, filho. Que surpresa boa. Trouxe café da manhã para a gente tomar juntos. E fiz esse suco especialmente para a senhora. Você fez? Fiz? A Vanusa me ensinou. Dona Rosilda experimentou o suco. Tá gostoso, filho. Quase igual ao da Vanusa. Quase? O dela tem um gostinho especial que o seu ainda não tem. Que gostinho? Gostinho de anos de carinho. Maurício riu. Então eu vou ter que praticar muito para chegar lá. Vai sim. Mas eu vou estar aqui para provar todos os sucos que você fizer. Enquanto tomavam café, Maurício contou para a mãe seus planos para o dia. Ia trabalhar de manhã, mas voltaria para casa no horário do almoço para almoçar com ela. E à tarde, iam juntos à loja de materiais de construção escolher a madeira para o novo banco.
Filho, você tem certeza de que quer gastar seu tempo com isso? Mãe, não é gastar tempo, é investir tempo. E não existe investimento melhor do que tempo investido em família. Depois do café, Maurício se preparou para sair, mas antes parou na cozinha para falar com Vanusa. Vanusa, aquele convite para o domingo ainda vale? Claro, doutor. Então confirma com seus filhos. E diz para eles que eu estou ansioso para conhecer a família de uma pessoa tão especial. Vou falar sim. Eles vão ficar muito felizes. E Vanusa, mais uma coisa. Você acha que seu filho, o marceneiro, teria tempo para me ajudar com o banco esse fim de semana? Tenho certeza que sim, doutor. O Anderson vai ficar honrado em ajudar. Ótimo. Então marca com ele. Quero que seja um projeto nosso. Eu, ele e você supervisionando para ter certeza que fica do jeito que minha mãe gostaria. Durante o dia, enquanto trabalhava no escritório, Maurício percebeu que estava mais concentrado do que vinha ficando há meses. Não estava com aquela sensação de vazio que o acompanhava ultimamente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida fazia sentido além do trabalho. Às 11h30, seu assistente bateu na porta. Doutor Maurício, chegou aquela proposta da empresa de Minas. Quer que eu agende uma reunião para essa tarde? Não? Dessa tarde eu já tenho compromisso? É urgente, doutor. Eles querem uma resposta até amanhã. Então, agenda para amanhã de manhã. Essa tarde eu vou passar com minha mãe. O assistente ficou surpreso, mas não questionou. Às 12h30, Maurício estava em casa novamente. Encontrou a mãe na sala, conversando com Vanusa sobre os preparativos para o jantar de domingo. Oi, mãe. Como foi amanhã? Foi ótima, filho. Eu e a Vanusa estamos planejando o cardápio para domingo. E o que vocês decidiram? Vanusa sugeriu uma comida bem caseira. Frango assado, farofa, arroz, feijão, salada. Nada muito sofisticado. Perfeito, mãe. Comida feita com amor é sempre a melhor. Durante o almoço, Maurício contou para a mãe sobre a manhã no escritório, sobre as decisões que havia tomado, sobre como estava se sentindo diferente. Filho, posso te fazer uma observação? Claro, mãe. Você está com uma expressão diferente, mais leve, mais feliz. É verdade, mãe. Eu estava carregando um peso que nem sabia que existia. Que peso? O peso da culpa. Culpa por não ser o filho que você merecia. Culpa por estar perdendo tempo precioso com a senhora. E agora? Agora eu sei que ainda dá tempo de consertar tudo. Depois do almoço, os dois foram à loja de materiais. Dona Rosilda ficou emocionada ao escolher a madeira para o banco. Escolheu uma madeira especial, mais cara, mas que ia durar muitos anos. Filho, você tem certeza que pode gastar isso tudo? Mãe, esse banco não é um gasto, é um investimento em memórias futuras. Na volta para casa, pararam numa floricultura. Maurício comprou mudas de flores para plantar ao redor do lugar onde o banco ia ficar. Que flores são essas, filho? São violetas. Eram as flores favoritas do papai, lembra? Dona Rosilda se emocionou. Lembro sim. Ele sempre dizia que violetas eram delicadas, mas resistentes, como o amor verdadeiro. Quando chegaram em casa, Vanusa estava terminando a limpeza. Ela ficou surpresa ao ver os dois voltando juntos, carregados de sacolas. Que foi isso tudo? Vanusa. Material para o banco e flores para o jardim. Amanhã de manhã seu filho pode vir? Pode sim, ele falou que vai trazer as ferramentas dele. Perfeito. E eu vou ajudar. Quero aprender a trabalhar com as mãos como meu pai fazia. À noite, quando estava na hora de Sandra chegar, Maurício chamou a enfermeira para uma conversa. Sandra, como foi minha mãe hoje? Muito bem, doutor. Comeu toda a comida do almoço, tomou o suco que o senhor fez e está muito animada. E o humor dela? Completamente diferente. Ela está conversativa, sorridente. Parece outra pessoa. Sandra, isso me faz pensar numa coisa. O que foi? Será que minha mãe estava doente ou estava apenas triste? Sandra pensou por um momento. Doutor, na minha experiência, tristeza prolongada pode causar sintomas físicos. Falta de apetite, insônia, fraqueza. Às vezes a gente trata o corpo, mas esquece de tratar a alma. E como trata a alma? Com aquilo que o Senhor está fazendo. Atenção, carinho, presença. No sábado de manhã,
Anderson, filho de Vanusa, chegou cedo com uma caixa de ferramentas e um sorriso no rosto. Era um rapaz de 25 anos, alto, forte, com mãos calejadas de quem trabalha com madeira desde jovem. Bom dia, Dr. Maurício. Sou o Anderson. Bom dia, Anderson. Sua mãe fala muito de você. Ela também fala muito do senhor e da dona Rosilda. Disse que vocês são como família para ela. Maurício se emocionou com a naturalidade do rapaz. Anderson, sua mãe é uma pessoa muito especial. E pelo que ela me contou, você também é. Obrigado, doutor. Então, vamos fazer esse banco? Maurício mostrou a madeira que haviam comprado e explicou como queria que o banco ficasse. Simples, mas sólido. Parecido com o que o pai havia feito, mas com alguns detalhes novos. Doutor, posso dar uma sugestão? Claro, Anderson. Que tal a gente gravar alguma coisa no banco? Uma data, uma mensagem? Maurício olhou para a mãe, que estava acompanhando tudo da janela. Mãe, que mensagem a senhora gostaria no banco? Dona Rosilda pensou por um momento. Queria que escrevesse: lugar onde o amor descansa. Anderson sorriu. Bonito, Dona Rosilda. Vou gravar com capricho. Durante toda a manhã, Maurício trabalhou ao lado de Anderson, aprendendo a medir, a cortar, a lixar. Suas mãos, acostumadas apenas com teclados e papéis, ficaram sujas de serragem e cola. Vanusa trazia água e biscoitos para os dois, e Dona Rosilda não saía da janela, acompanhando cada etapa da construção. Por volta do meio-dia, o banco estava pronto. Simples, bonito, resistente. Com a mensagem "Lugar onde o amor descansa", gravada em letras caprichadas. Anderson, ficou perfeito. Obrigado, doutor. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Para mim também. E Anderson, obrigado por me ensinar coisas que eu não sabia. Que coisas? Que trabalhar com as mãos é diferente de trabalhar só com a cabeça. É mais gostoso. Quando colocaram o banco no lugar escolhido no jardim, Dona Rosilda desceu para sentar nele pela primeira vez. Como está, mãe? Está perfeito, filho. Seu pai ficaria orgulhoso. Mãe, a partir de hoje, toda tarde às 5 horas, a gente senta aqui para tomar um café juntos. Promete? Prometo. Anderson estava guardando as ferramentas quando Maurício se aproximou. Anderson, quanto eu devo pelo trabalho? Doutor, não deve nada. Foi um prazer ajudar. Não, Anderson. Trabalho se paga. Doutor, o que o senhor fez pela minha mãe não tem preço. Deixar ela se sentir importante, tratada como família. Isso vale mais que qualquer pagamento. Maurício insistiu e Anderson acabou aceitando, mas era claro que não era pelo dinheiro que ele havia feito o trabalho. Anderson, posso te fazer um convite? Claro, doutor. Domingo vocês vêm jantar aqui, mas quero que você venha de vez em quando nos fins de semana para me ensinar mais sobre marcenaria. Quero fazer outros projetos para minha mãe. Seria uma honra, doutor. No domingo, a casa dos Chagas recebeu uma família pela primeira vez em anos. Vanusa chegou com os 3 filhos. Anderson, que já conheciam, Beatriz, de 22 anos, estudante de enfermagem, e João, de 16 anos, ainda no colégio. Maurício os recebeu na porta pessoalmente, e Dona Rosilda os esperava na sala, toda arrumada e feliz. Vanusa, que alegria receber sua família. Obrigada, Dona Rosilda. Meus filhos estavam ansiosos para conhecer vocês. Beatriz se aproximou de Dona Rosilda com carinho. Dona Rosilda, minha mãe fala tanto da senhora. É uma honra conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Beatriz. Sua mãe é um anjo na minha vida. João, mais tímido, cumprimentou respeitosamente e se surpreendeu quando Maurício puxou assunto sobre futebol. João, Vanusa me contou que você joga futebol na escola. Jogo, sim, senhor. Sou atacante do time. Que time você torce? Flamengo, senhor. Eu também. Temos que assistir um jogo juntos. O jantar foi servido na sala de jantar principal, com a mesa grande posta com a louça bonita. Dona Rosilda fez questão que Vanusa sentasse ao lado dela, e Maurício sentou ao lado de Anderson. Durante a refeição, as conversas fluíram naturalmente. Falaram sobre trabalho, estudos, sonhos, família. Não havia distinção entre patrões e empregados. Era apenas uma família recebendo outra família.
Beatriz, disse Maurício, sua mãe contou que você estuda enfermagem. Sim, senhor. Estou no 3º período. Por que escolheu enfermagem? Por causa da minha mãe, na verdade. Vendo como ela cuida das pessoas com carinho, eu quis aprender a cuidar profissionalmente. Dona Rosilda se emocionou. Beatriz, você vai ser uma enfermeira maravilhosa. Sua mãe te ensinou o mais importante: cuidar com o coração. Obrigada, Dona Rosilda. Isso significa muito vindo da senhora. João, perdendo a timidez, contou sobre seus planos de prestar vestibular para a educação física. Quero ser professor, senhor. Trabalhar com crianças. Que bonito, João. O mundo precisa de professores dedicados. O senhor acha que é uma boa escolha? Maurício olhou para o garoto de 16 anos, cheio de sonhos e incertezas. João, qualquer profissão que você escolher pensando em ajudar outras pessoas é uma boa escolha. Anderson falou sobre seus planos de abrir uma marcenaria própria. Trabalho para um marceneiro há 5 anos, mas meu sonho é ter meu próprio negócio. Anderson, disse Maurício, se precisar de ajuda com papelada, planejamento, essas coisas de empresa, pode contar comigo. Sério, doutor? Claro. Você me ensinou a trabalhar com madeira. Eu posso te ensinar a trabalhar com papelada. Vanusa estava radiante vendo seus filhos sendo recebidos com tanto carinho. Dona Rosilda, Dr. Maurício, muito obrigada por este jantar. Meus filhos vão lembrar disso para sempre. Vanusa, disse Dona Rosilda, essa não vai ser a última vez. Quero que vocês venham sempre que quiserem. Esta casa é casa de vocês também. Depois do jantar, foram para o jardim ver o banco novo. As crianças se revezaram sentando, tirando fotos, admirando o trabalho de Anderson. Mãe, disse Beatriz para Vanusa, que orgulho do Anderson. E que orgulho do Dr. Maurício também, completou João. Ele trabalhou junto, as mãos dele estavam sujas igual as do Anderson. Maurício ouviu e sorriu. João, foi uma das melhores manhãs da minha vida. Aprender coisas novas sempre é bom. Quando a família de Vanusa foi embora, já era quase 10 da noite. Maurício e Dona Rosilda ficaram na varanda, conversando sobre a noite. Filho, há quanto tempo não recebíamos uma família aqui? Não lembro, mãe. Acho que há anos. E como você se sentiu? Me senti completo. Como se tivesse descoberto uma parte de mim que estava perdida. Que parte? A parte que gosta de conviver, de conversar, de se importar com outras pessoas. Dona Rosilda segurou a mão do filho. Filho, você sempre foi uma pessoa boa. Só estava perdido no trabalho. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de não conseguir manter essa mudança. Medo de voltar a ser como era antes. E agora? Agora eu sei que não vou voltar. Porque descobri que ser presente faz eu me sentir melhor do que qualquer sucesso profissional. Na segunda-feira de manhã, Maurício tomou café com a mãe como havia prometido. Mas dessa vez, trouxe uma surpresa. Mãe, preciso falar uma coisa importante. O que foi, filho? Decidi promover meu assistente para gerente geral da empresa. Dona Rosilda ficou surpresa. Por quê? Porque assim eu posso delegar mais coisas e ter mais tempo para ficar com a senhora. Filho, você tem certeza? Sua empresa não vai sofrer? Mãe, minha empresa só vai crescer se eu tiver equilíbrio na vida. E equilíbrio significa ter tempo para a família. E se der errado? Vai dar certo. E se não der, a gente ajusta. O importante é que eu não quero mais viver correndo atrás de dinheiro e perdendo tempo com quem eu amo. Naquela tarde, às 5 em ponto, o alarme do celular de Maurício tocou. Hora da mãe. Ele estava no meio de uma reunião importante, mas não hesitou. Pessoal, vamos continuar amanhã. Tenho um compromisso que não posso atrasar. Mas, doutor, essa reunião é importante, disse um dos diretores. Eu sei, mas meu compromisso das 5 às 6 é mais importante que qualquer reunião. Maurício chegou em casa e encontrou a mãe esperando no banco do jardim, com 2 xícaras de café na mão. Chegou na hora, filho. Promessa é promessa, mãe. Sentaram juntos no banco que eles mesmos haviam construído. Era um momento simples, mas especial. Filho, posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. Você é feliz?
Maurício pensou por um momento. Mãe, pela primeira vez em anos, posso dizer que sim. Sou feliz. O que mudou? Aprendi que felicidade não está em ter mais. Está em valorizar o que a gente já tem. E o que você já tem? Tenho a senhora. Tenho saúde. Tenho pessoas boas como a Vanusa na minha vida. Tenho uma empresa que vai bem. Tenho tudo o que preciso para ser feliz. Dona Rosilda sorriu. Filho, seu pai ficaria muito orgulhoso do homem que você se tornou. Mãe, posso fazer uma confissão? Claro! Eu estava me tornando uma pessoa que nem eu mesmo gostava. Obcecado por trabalho, distante, frio. A Vanusa me salvou de virar alguém que eu ia me arrepender de ter sido. A Vanusa foi um instrumento, filho. Mas quem escolheu mudar foi você. Naquele momento, Vanusa apareceu com um bule de café quentinho. Desculpa interromper, mas trouxe café fresco. Vanusa, senta aqui com a gente, disse Maurício. Esse banco foi feito para 3 pessoas. Você, eu e minha mãe. Vanusa se emocionou. Doutor, tenho certeza? Tenho. Você faz parte desta família. Os 3 ficaram sentados no banco, tomando café e conversando sobre os planos para o fim de semana. Anderson ia voltar para ajudar Maurício a fazer uma estante nova para o quarto de Dona Rosilda. Beatriz ia trazer uns livros de enfermagem para mostrar para Sandra, a enfermeira. João ia assistir o jogo do Flamengo com Maurício. Vanusa, disse Maurício, tenho uma proposta para fazer. Que proposta? Quero que você more aqui. Vanusa arregalou os olhos. Como assim? Morar aqui? Quero que você e seus filhos venham morar aqui. A casa é grande, tem quartos vazios. Seus filhos podem estudar em escolas melhores aqui perto. Doutor, isso não é necessário. Vanusa, não é necessário. É um desejo, meu e da minha mãe. Dona Rosilda concordou. Vanusa, seria maravilhoso ter vocês aqui. A casa ficaria mais alegre. Mas e meu trabalho? Eu continuaria sendo a faxineira? Não, disse Maurício. Você seria a administradora da casa. Cuidaria de tudo, mas como parte da família, não como empregada. Vanusa chorou. Doutor, Dona Rosilda, isso é um sonho, mas preciso conversar com meus filhos. Claro, conversa e me dá a resposta. Mas saiba que seria uma alegria para nós ter vocês aqui. 3 dias depois, Vanusa deu a resposta. Sim, ela e os filhos iam morar na casa dos Chagas. A mudança aconteceu no fim de semana seguinte. Anderson escolheu o quarto que ficava ao lado da oficina improvisada, que Maurício estava montando na garagem. Beatriz escolheu o quarto que tinha vista para o jardim. João escolheu o quarto que tinha uma pequena televisão, onde ele podia jogar videogame. Vanusa ficou no quarto que era ao lado do quarto de Dona Rosilda, para poder ajudar durante a noite se necessário. Vanusa, disse Maurício no dia da mudança, bem-vindos à nova vida. Doutor, ainda não acredito que isso é real? É real, sim, e é para sempre. A partir daquele dia, a casa dos Chagas se transformou completamente. Havia sempre gente conversando na sala, sempre alguém cozinhando alguma coisa gostosa, sempre risadas ecoando pelos corredores. Dona Rosilda recuperou totalmente o apetite e a alegria de viver. Maurício descobriu que podia ser um empresário de sucesso, trabalhando menos horas. E Vanusa se realizou vendo seus filhos tendo oportunidades que ela nunca imaginou que eles teriam. Anderson montou uma pequena marcenaria no quintal e começou a atender clientes do bairro. Com a ajuda de Maurício nos aspectos administrativos, o negócio cresceu rapidamente. Beatriz conseguiu uma bolsa de estudos numa universidade particular e estava se destacando no curso de enfermagem. João entrou para um time de futebol juvenil e melhorou muito as notas na escola. 6 meses depois da mudança, numa tarde de domingo, a família inteira estava reunida no jardim. Dona Rosilda no banco lendo um livro, Vanusa cuidando das flores, Anderson ensinando Maurício a fazer uma casinha de passarinho, Beatriz estudando para os estudos, João jogando bola. Mãe, disse Maurício sentando ao lado dela no banco, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora é feliz? Dona Rosilda olhou ao redor. Seu filho trabalhando com as mãos, Vanusa cantando enquanto regava as plantas, os meninos brincando, Beatriz concentrada nos estudos.
Filho, não sou apenas feliz, sou completa. O que significa ser completa? Significa que não me falta nada. Tenho amor, tenho família, tenho propósito, tenho pessoas que se importam comigo e que eu posso cuidar também. Maurício olhou para Vanusa, que estava explicando para João como plantar uma muda nova. Mãe, a Vanusa mudou nossa vida, não foi? Mudou, filho. Mas sabe o que mais me impressiona nela? O quê? É que ela nunca mudou. Desde o primeiro dia que chegou aqui, ela sempre foi a mesma pessoa. Carinhosa, dedicada, honesta. Nós é que mudamos para melhor por causa do exemplo dela. Naquele momento, Vanusa se aproximou com uma pequena muda de violeta na mão. Dona Rosilda, Dr. Maurício, achei essa mudinha de violeta no viveiro. Posso plantar aqui perto do banco? Claro, Vanusa, disse Dona Rosilda. Violetas sempre são bem-vindas. Enquanto Vanusa plantava a mudinha, Maurício percebeu que aquela cena resumia perfeitamente o que havia acontecido em suas vidas. Alguém havia plantado amor onde antes só havia rotina, e agora eles estavam colhendo felicidade. Vanusa, disse ele, obrigado por plantar amor na nossa família. Vanusa sorriu, com as mãos sujas de terra e o coração cheio de gratidão. Doutor? Não plantei nada. Só reguei o que já existia. E ali, naquele jardim perfumado de violetas, ao lado do banco onde o amor descansava, uma família que se formou não pelos laços de sangue, mas pelos laços do coração, continuava a crescer e florescer a cada dia. Dona Rosilda fechou o livro que estava lendo e olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Antônio, sussurrou, falando com o marido que estava no céu. Nosso filho aprendeu. Ele aprendeu que o amor é a única riqueza que multiplica quando a gente divide. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, todos dormiram com o coração em paz, sabendo que no dia seguinte acordariam cercados de amor, atenção e cuidado mútuo. A história da família Chagas se tornara a prova viva de que, às vezes, quando achamos que estamos perdendo tudo, na verdade estamos ganhando o que mais importa: a chance de amar e ser amado de verdade. Se essa história tocou seu coração, comenta "Eu creio" e compartilha com alguém que precisa lembrar que amor verdadeiro se demonstra com presença, não com presentes. Qual promessa te segurou quando você mais precisou de força?